A partir do momento que você escolhe ser representante comercial, eu já vou repetir, já passou da hora de que você tem que pensar como empresa, como empresário. Não acontece da noite para o dia, mas a partir do momento que você define que esse é seu posicionamento, define que é isso que você quer ir, você tem que estruturar para ir. Eu acho que hoje o mercado faz uma seleção natural, o cliente faz, a representada faz, o mercado em si se autosseleciona com relação a esse tipo de representante comercial. E eu vejo que muitas vezes os representantes comerciais ficam passageiros das decisões das empresas. E é normal. Às vezes o seu faturamento depende muito daquela empresa, é super desafiador. Mas você tem que fazer uma reflexão de onde você quer colocar a sua carreira e a sua empresa de representação comercial. Não tem caminho certo e não tem caminho errado. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. A representação comercial está mudando e quem quer continuar crescendo precisa mudar junto. No Mercoscast de hoje vamos falar o que realmente diferencia um representante que só tira pedido de quem constrói uma operação que cresce com estrutura e propósito. A gente vai recapitular aqui vários aprendizados que a gente já trouxe em outros episódios e justamente para falar sobre o empresário da representação comercial. Eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos. Para mim é um prazer estar aqui hoje e não podia ser diferente, né? Eu tenho aqui duas pessoas que vocês já conhecem, que é o Afonso Tonelli e Marcelo Caetano. Então sejam muito bem-vindos, mais um episódio aí do Mercoscast. Muito bom estar aqui, né? Falar com representação comercial é um assunto que, meu Deus, né? Há quantos anos eu falo? Acho que um dos primeiros a começar a falar sobre representação comercial nas redes sociais com mais força e tá com o Afonso aqui, que é um super exemplo, né? Então é um assunto sempre bom de retomar. E tem coisa nova, tem muita coisa nova acontecendo na representação comercial também. E eu acho importante a gente dar essa refrescada, né? Principalmente porque todo mundo precisa de novas ideias, novos conceitos, e a gente vai tentar ficar nessas novas ideias, novos conceitos, para que seja um episódio de, enfim, um refresco mesmo, uma ideia nova na cabeça de todos os representantes que nos acompanham aqui. Bom, muito bom estar com você, Mirielle Caetano, e para falar de um assunto que é a minha paixão, né? Representação comercial. Então, é um prazer, eu sou agradecido a isso pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu até ia falar, eu acho que esse assunto você gosta, né? Eu acho que esse negócio aqui, acho que você Gosto. entende um pouquinho, né, Afonso? Até começando, eu acho que a gente tem aquela coisa de que fala, não, você não, representante comercial, você não gosta e tal. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e pela profissão em si, né, do que ela representa e tudo. Então, adoro exercer, adoro mudar, adoro aprender, né? Eu acho que se falar que não tem o que aprender, né? Por isso que a cada episódio que a gente tem aqui no Mercoscast, de cada assunto, enriquece a gente em alguma coisa, né? E não vai ser agora, hoje, nesse assunto, que a gente não vai conseguir trazer alguma coisa boa para todos nós. Com certeza, com certeza. E aproveitando, né, essa vivência como representante comercial e conversando com outros representantes também, Afonso, como que você enxerga essa diferença desse representante que ele cresce com estrutura ou aquele representante que ele cresce, o entendimento dele de crescer é só colocar mais clientes, mais pedidos, mais vendas, né? Como isso afeta no negócio para quem é aquele representante que pensa em crescer mesmo? Eu acho que já passou do tempo, faz muito tempo isso, que isso conseguia ser, vamos dizer assim, burlado, vamos dizer, se essa é a palavra. O mercado sabe, o teu cliente sabe se você tem estrutura, o teu cliente sabe se você tem braço para atender, se você está preparado para atender ele, ou se você está ali só por uma questão de adaptação, foi colocado no negócio. A partir do momento que você escolhe ser representante comercial, eu já vou repetir, já passou da hora de que você tem que pensar como empresa, como empresário. Caetano fala isso há 1000 anos e não dá mais. Eu acho que a gente repete isso, mas a gente continua vendo estruturas muito pequenas ou não estruturas. Eu usei o termo burlar, mas da pessoa esconder na realidade, ou tentar não gastar, ou tentar não investir.
Mas esse não investir é não investir pessoalmente, né? Eu acho que a gente, se não estudar a representação comercial, do que ela representa, o que ela encanta, quando, quando tratado com seriedade com empresa, né? Mas o que tem mais, assim, me chamado a atenção, Meri, é que o mercado começou a notar isso de um tempo para cá. Muitas vezes eu mergulho, obviamente, da estrutura que eu tenho, do representante que eu me tornei, mas isso muitas vezes vamos falar, é do ego da gente. Ah, eu queria ter um escritório e tal, mas não é só isso. Existe isso sim, mas eu acho que hoje o mercado faz uma seleção natural. O cliente faz, a representada faz, o mercado em si se autoseleciona com relação a esse tipo de representante comercial. E eu tenho visto isso no atendimento das lojas. Eu tenho dito aqui que a dificuldade que está hoje as visitas físicas, e isso fica latente do representante, a diferença entre os representantes quando chega na loja. Até isso tem feito diferença. Não sei se o Caetano concorda comigo, mas é, 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 lá, assim, é escancarado o que tem acontecido quando você vê um representante com estrutura, sem estrutura. E o pior, você está vendo escancarados os resultados, né? Eu não consigo entregar o resultado que eu entrego se eu for sozinho. Não tem condições. Hoje atrás de mim tem uma equipe, tem uma estrutura, tem processos, tem sistema, tem ERP, tem BIs. Não tem mais. A gente não é sozinho, não tem condições de construir. Então, é uma ilusão aos amigos que nos ouvem aqui que vai conseguir fazer sozinho. Não vai. Não vai mesmo. Tô esperando ali, porque eu vi que o Caetano tá refletindo ali. Na verdade, assim, Mirelle, o que eu vejo, e é muito legal o depoimento do Afonso, porque o que eu vejo é que o representante tem poder de escolha. E o representante tem que começar a exercer esse poder de escolha. Vou falar uma coisa super polêmica aqui. Tem empresas que, na verdade, têm vendedores terceirizados, que ela chama de representante comercial. E tudo bem, se o representante está satisfeito nessa posição, ele vai ser um vendedor terceirizado da empresa. Muitas têm exclusividade, tem uma série de coisas e decidiram seguir por esse caminho. O representante está nessa empresa, ele escolheu um caminho. Tudo bem, sou um vendedor terceirizado, trabalho para essa empresa e vou ser o melhor vendedor terceirizado que eu posso ter nessa empresa. Tá ok. O segundo é o nível dele, eu quero ser um gestor, um empresário da representação comercial como o Afonso é. Aí ele já sabe que perfil de empresa ele tem que buscar. E ele precisa direcionar a sua carreira para essas empresas que ele vai buscar e que ele quer que aconteça. Não acontece da noite para o dia, mas a partir do momento que você define que esse é o seu posicionamento, define que é isso que você quer ir, você tem que estruturar para ir. Esse cara que é um vendedor terceirizado, muitas vezes ele não consegue ter estrutura, porque algumas vezes não precisa, algumas vezes ele usa o sistema da própria empresa para fazer a gestão dele e boa, e vamos embora. Então ele tem que ser o melhor vendedor que existe. O segundo você é um empresário da representação comercial. Aí ele tem que ser o melhor empresário que existe. Essa definição é uma definição que é a base de todo o processo. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque as empresas vão mudando, as empresas vão tomando decisões, e eu vejo que muitas vezes os representantes comerciais ficam passageiros das decisões das empresas. E é normal. Às vezes o seu faturamento depende muito daquela empresa, é super desafiador. Mas você tem que fazer uma reflexão de onde você quer colocar a sua carreira e a sua empresa de representação comercial. Não tem caminho certo e não tem caminho errado. O Afonso sabe as dores que ele tem de ser um empresário da representação comercial. E eu, algumas participei conversando com ele. Estrutura, gente, põe, testa, é empresário. Risco, negócio, dinheiro na frente para fazer o negócio acontecer, é um desafio. E esse desafio tem que gerar um retorno maior, porque senão é melhor ser um vendedor terceirizado numa empresa. Então a gente precisa tomar decisões e eu peço que o representante comercial assuma o controle da sua representação comercial de verdade. Ou pelo menos que ele assuma um planejamento da sua representação comercial, onde ele quer chegar, como ele quer chegar. E se as representadas que estão com ele nesse momento são representadas que vai permitir que ele chegue onde ele quer chegar. E as que não são, tomar decisões. Outra coisa que eu já aprendi muito aqui,
de perto com vários representantes, inclusive com o Afonso. Às vezes, as mais importantes representações comerciais que o representante tem hoje, ele não tinha há 2 anos. O Afonso mesmo fala isso em alguns momentos. Porque se ele continuasse com algumas que ele estava só lá atrás, quem sabe hoje ele não tivesse a posição que ele está. Então, assumir o controle da operação comercial, representadas, carteira de clientes, gestão de clientes, tudo isso que a gente fala muito aqui, mas assumir o controle do seu próximo passo, para mim, é fundamental para que você não seja simplesmente um passageiro que vai seguindo as decisões das empresas, mas que você tenha poder de decisão. Significa prospectar o tempo todo, buscar novas representadas, novas oportunidades, olhar para o cliente, enfim, ficar buscando oportunidades. Empresário é isso. Eu sou empresário e o tempo todo eu estou buscando novas alternativas, novos produtos, novas soluções para vender mais, novas pessoas para conseguir executar novas funções. Empresário é isso. Fica olhando para esse processo. Se você não olhar para isso, pelo menos uma parte importante do seu tempo, você vai ser passageiro, e aí o futuro está na mão da representada. E o futuro tem que estar na mão do representante comercial. Boa. E ouvindo assim você falar, acho que isso envolve bastante essa questão, né? O representante, quando ganha esse momento de escalar o negócio dele ou de estar, né? Às vezes começa a crescer sem essa estratégia, sem o planejamento que vocês estão dizendo, começam a aparecer algumas coisas, né? Falta tempo, um cliente começa a reclamar, daqui a pouco tem uma estratégia que deixa de lado, e eu acho que isso tudo envolve todo esse comportamento do representante ou do empresário, talvez essa visão de empresário, né? E, Afonso, para você, assim, quais são os sinais que justamente acontecem assim dentro do escritório de representação? E Caetano, por favor, se também você trazer alguns pontos aqui, mas quais são esses sinais que começam a demonstrar que o representante comercial, ele tá começando a ficar atolado talvez pela alta demanda, ele tá sem uma gestão e de fato precisa parar, olhar para a operação e estruturar esse escritório ou realmente tomar essa posse de empresário mesmo da representação comercial? O mais escancarado é o resultado. É começar a ter, não ter, ou ter resultados complicados ou feedbacks complicados, como esse que você falou, de clientes não atendidos, sem feedback, aquela coisa que a gente falou aqui. Eu nunca me esqueço que o primeiro Mercoscast que eu participei, a gente falava que como é que pode um representante não responder mensagem, não responder e-mail e achar que está tudo certo. E isso fazem, sei lá, quantos anos. E a gente vê isso acontecer, né? A gente vê isso acontecer. Então, eu tenho essa coisa, eu criei um processo dentro de mim mesmo, comigo mesmo, né? Eu sou meio, eu acho que é exagerado o que eu sou, mas com a minha equipe, eu tenho um time de resposta. E começa por aí, eu acho que você começa a não responder, você começa a demorar na resposta, você começa a não conseguir responder com a velocidade. Mas uma coisa que é muito importante é quando o representante, ele enxerga que ele tem uma pasta importante, uma pasta que ele consegue escalar, que ele consegue aumentar o faturamento, e ele não está conseguindo. Ele mesmo. Isso é o que aconteceu comigo. Quando eu mais ou menos em 2005, eu criei um portfólio, vamos dizer, um portfólio já, não vou chamar de robusto, mas com um mix legal. Eu falei, pera lá, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Porque você tem 5 pastas querendo fazer sozinho 2 estados, na época fazia 2 estados, não dá. Você fala, não, pera lá. E eu peguei umas pastas que o cara falava em crescer, que o cara falava em importar mais, isso eu tô falando há 20 anos atrás. Então aí eu acho que eu acertei, óbvio, de criar uma estrutura. Em 2006 eu já tinha secretário, né? Então eu acho que os sinais são resultados, agora você tem que querer. Tem muitos colegas que preferem retroagir ou não acelerar. Preferem ficar num tamanho. Eu vejo uma dezenas aqui ao meu redor, no meu setor, no meu ramo, que estão no mesmo tamanho. E o mercado está mudando. O que eu tenho visto alguns colegas que ficaram com 1, 2 pastas, você vê que o cara está lá, você não o vê na rua, você não vê ele em eventos, você vê o cara retraído, atendendo, você vê que
o produto dele está aqui e acolá, mas aí nós estamos num mercado onde as mudanças estão acontecendo, tem empresa indo para o B2B, para o B2C, tem empresa fazendo via Key Account, e o cara do dia para a noite ficou sem nada. E aí fala, nossa, o que aconteceu? Eu não esperava isso. Então, tudo é planejamento, eu acho que você falou, é uma escolha, Caetano falou certo, é uma escolha, a gente tem que escolher fazer isso. Eu não critico quem quer manter um tamanho e tal, mas eu sou muito de quanto eu represento na empresa, eu sou de quanto eu represento naquela região, o quanto eu almejo disso, o quanto pode me trazer de budget. Então, eu acho que tá faltando muito profissional, tá faltando muito representante comercial, tá faltando. Eu tô com escassez de contratar para minha equipe. Exatamente por conta do comprometimento com esses tipos de pré-requisitos que a gente coloca. Tem cara que não quer viajar, tem cara que não consegue viajar de segunda a sexta ou de terça a sexta. É muito complicado. Você acaba abrindo mão de um monte de coisa, da família, de bem-estar, talvez até um pouco da saúde. Então, são escolhas. E como eu disse, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro estrada, tudo. Mas são escolhas. Você tem que escolher, que nem eu estou com uma equipe reduzida, eu tenho que viajar mais. Mas existe fazer isso, o prazer de você receber os resultados disso também é muito bom. Mas os sinais, eles são escancarados, viu, Merielle? Com o cliente, com representada, troca. Quando a gente recebe um telefonema, estou precisando de um representante para tal região, você não quer pegar, mas e o fulano que você está trabalhando? Não, eu vou ter que dispensar ele. Então, você fica vendo isso aparentemente, né? O meu mercado é muito pequeno, a quantidade de representantes também, né, perto de outros. O representante que fala que não enxerga que ele está precisando de alguma coisa, Merielle, com relação à estrutura, ele está se enganando. Você não acha, Caetano? Eu tenho absoluta certeza. Eu vou nas empresas, às vezes, né? O cara fala assim, eu prefiro o representante que trabalha só com a minha pasta, que tem poucas pastas. Aí se pede pro diretor da empresa, porque eu vejo os dois lados, né? Eu trabalho do lado do representante e trabalho do lado das empresas também. Aí eu falo assim, mas quem que é bem bom aqui? Quem que é o cara ferrado? Aí ele aponta o dedo pros Afonso da vida e fala assim, esse cara aqui é bom pra caramba. E como é que ele é? Aí ele fala, não, esse cara tem estrutura, esse cara tem equipe, esse cara tem não sei o quê, esse cara tem não sei o quê. Então veja que por mais que ele tenha o que ele gostaria que fosse, o cara que realmente dá muito resultado para ele é o cara que está estruturado. E quem está estruturado passa a ter uma coisa que o Afonso acabou de falar, que é direito de escolha. Você vê, o Afonso falou, cara, bate empresa aqui que eu não posso pegar, que eu não tenho como pegar por um motivo ou por outro. O Afonso definiu que ele pode vender vários tipos de guitarra de várias marcas porque ele ganhou o direito de fazer isso. Então, acho que quando você se estrutura, você ganha o direito, com todos os riscos que você tem. Isso vale para qualquer empresa. Então, assim, por exemplo, você tem uma empresa legal, Mercos, por exemplo, uma empresa legal, as pessoas querem trabalhar na Mercos. Por mais que tenha dificuldade de contratar gente boa, como qualquer empresa. O representante comercial é a mesma coisa. Ele passa a ter o direito de trabalho, de escolha, e esse direito de escolha, na minha opinião, ele é fundamental. Então, veja que a gente está falando muito do mindset do representante, da maneira que eu dei essas palavras, né? Mas é do mindset do representante. O representante definiu onde ele quer jogar e jogar muito bem onde ele quer jogar. Então, o Afonso hoje precisa estudar mais gestão do que vendas, até porque é um vendedor de mão cheia. Mas ele precisa estudar gestão, porque gestão é parte do processo dele, ele discute sobre gestão, conversa sobre isso. O cara que ele é um representante exclusivo de uma empresa, ele precisa estudar sobre vendas, sobre gestão de carteira, sobre não sei o que, que o Afonso também tem que saber mais a gestão. Então, é muito onde eu vou colocar a minha energia, onde eu vou colocar o meu desenvolvimento. E você precisa escolher e aprofundar. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, você escolhe o caminho e você se aprofunda. Então, quando você define, em primeiro lugar, que tamanho que você quer ser e onde você quer se posicionar, a segunda é como eu me preparo para chegar lá. Porque eu preciso me preparar, eu preciso me estruturar, eu preciso estudar, eu preciso ser melhor. Porque sua representação só vai ser melhor se você for melhor. Se você tiver as inquietações e as dúvidas e o estudo para que você seja um representante comercial melhor. Não pode parar no tempo. Novos canais, clientes digitais, por exemplo. A gente já trouxe aqui um representante comercial, não me lembro quem,
que falou, cara, eu entendo tanto de venda digital que eu dou treinamento para meus clientes de venda online. Eu não lembro quem foi que veio aqui e falou sobre isso. Então, veja só, o Afonso falando aqui, vários clientes meus estão vendendo via plataformas digitais, né, os grandes marketplaces. O Afonso tem que ser um especialista em marketplace. Né? Ou ele tem que ter alguém na empresa dele que é especialista em marketplace, porque o futuro dele vai passar muito forte pelo marketplace. Então ele tem que se desenvolver para isso, porque ele tá lá em Maringá, os clientes dele, muitos, alguns eu conheço, são caras que botam para rodar lá no marketplace mesmo violentamente, alguns têm loja, mas o que acontece? Ele precisa ser um especialista nisso. Então esse novo passo do representante comercial e ele se preparar para esse novo passo, não ser passageiro desse processo, ele é super importante. Então, tudo começa com a definição. E está em paz com a definição. Eu acho que esse é o ponto super importante. Estou em paz com a minha definição. Tem isso? Tem. O Afonso, por exemplo, pode perder uma representada importante para ele, como já sofreu aqui com representadas no nosso decorrer dos Mercoscast da vida. E, bom, falou, caraca, cara, é um cara... Mas eu tenho alternativas. O cara que está numa empresa só, não tem alternativas. Aquela empresa mudou a chave, ele tem que sair da empresa e tem que ir para outra empresa. Tudo tem risco. Então, assim, não existe posição sem risco. Quem sabe o Afonso tenha menos risco direto de uma ruptura, porque são mais clientes, ele tem uma estrutura maior, mas tem risco. Tem risco financeiro, tem risco de desgaste, de tudo isso. O outro modelo também tem seus riscos. Agora, a escolha, representante, está na sua mão. A escolha do caminho que você vai seguir e a escolha de como você vai se preparar para seguir esse caminho. E isso está na sua mão. Para de ser, sabe, eu vejo, tá difícil para todo mundo, meu irmão. Tá difícil para o empresário que compra uma máquina de 9 milhões, tá difícil para o representante que tem que trocar de carro. Não é fácil. O processo é desafiador, faz parte. E vamos nos divertir dentro desse processo desafiador, vamos curtir esse processo desafiador. Então, você precisa definir que lado que você quer jogar e como você se prepara para jogar esse lado. Não vai acontecer, muitas vezes, em 2026. Mas se você não começar a definir onde você quer jogar, não vai acontecer nunca. Né? E essa vai para lá, vem para cá, muda, testa, faz parte do jogo. Então a primeira coisa é você definir e você se preparar para chegar onde você quer. Porque não vai chegar com o vento bonzinho, não. Abre a vela e chega. Não, vai ter que remar, vai ter que nadar, vai ter que estudar, vai ter que se preparar. Esse é o jogo, esse é o desafio para qualquer empresário, para qualquer gestor, para qualquer vendedor. Boa. E falando um pouco desse gancho, assim, acho que você mesmo falou, né, sobre o automatizar ali, colocar a tecnologia ou estudar de diferentes formas ali para ser lado do empresário de representante. Acho que hoje, muitas vezes o representante ele também tem esse receio de automatizar certas situações e ele achar que está afastando o cliente, de que ele está perdendo um pouco do contato, né? Porque representante é isso, é relacionamento, é contato também. E eu acho que, Afonso, você talvez seja a pessoa que eu tenho mais referência nisso, que é de fato quais são os momentos e aonde que o representante sente que ele precisa automatizar mais o escritório de representação dele, quais são os processos que você vê que faz sentido automatizar hoje dentro do dia a dia de um representante comercial? Qualidade no atendimento. Eu não tenho dúvida que passa por isso. Hoje também considero, já faz tempo, pré-requisito para isso. Qual a diferença de você entregar um pedido em PDF, no e-mail ou no WhatsApp do cara, com uma leitura totalmente clean do que ele está comprando, com os descontos, com descrição, com NCM, com IPI, com qualquer imposto que você queira incluir, com a razão social, com prazo, ou você mandar um Excel chucro, um papel de pedido. Começa por aí, né? Não tem, essa diferença é absurda. Acontece ainda, Afonso? Desculpa, mas acontece. Olha, Merielle, eu já vi colegas deixar de pagar lá o que é o nosso Mercos ou qualquer outra plataforma de força de venda por conta de custos e achar que não precisa, né? É fato também que hoje várias empresas têm o seu força de vendas, muitas das que eu trabalho têm até o próprio Mercos coligado com o seu ERP, o que nos facilita muito, né? Então, mas tem sim, infelizmente tem, você vê isso, mas você também nota a diferença disso para o cliente, tá?
nota absurdamente a diferença disso para cliente. Eu não consigo me enxergar hoje na estrutura que eu tenho, não é nem de falar que eu sou grande, que eu sou melhor, não tem melhor. Eu digo até para os meus colegas que a questão é resultado. Deixa o Afonso ficar sem vender 90 dias para você ver se ele não está na rua. Está na rua. Eu perdi pastas, não muitas vezes por desempenho. Eu abri mão de pastas por desempenho, Fiz isso há poucos dias. Porque eu me sinto incomodado de não entregar resultado. Isso é uma coisa minha, né? Eu gostaria que fizessem comigo, então eu faço. Agora, se você não tem processos dentro do seu escritório de representação, se você não sabe o que acontece, né? Eu estou viajando, né? Se eu não tiver alguém enviando os pedidos, conferindo os pedidos para a fábrica, enviando, a fábrica não saber de que jeito que o escritório do Afonso envia os pedidos, como chegam, isso para mim é jurássico não acontecer. Você pegar um telefone e falar, meu pedido chegou aí, pelo amor de Deus, primeiro que deveríamos ter integração, né? Eu deveria clicar um pedido no meu escritório e ele está automaticamente integrado ao RP da empresa. Mas não está. Isso ainda é muito longe, mas já existe. Tá? Existe muito no meu mercado mesmo. Agora, sem sistema, eu fui visitar um cliente essa semana e eu estava com um outro colega representante atendendo a pasta minha junto. Ele atendeu, nós dois vendendo para o cliente, ele atendeu o cliente pelo telefone, pelo WhatsApp, montou no aplicativo e mostrava foto, virava eu mostrando as amostras, ele mostrando o celular. Eu tenho dificuldade de trabalhar com o celular, de tirar pedido, mas eu vi o outro representante fazer com tanta rapidez e tanta agilidade que eu falei, caramba, até eu tô ficando para trás, porque o cara foi rápido, ele foi em 2 minutos, a hora que terminou o pedido, ele já mandou, abre aí no seu WhatsApp para você ver como é que ficou o pedido. Então, como é que a gente vai trabalhar sem isso? Então, não dá. Você sentar na frente de um cliente, não ter um catálogo digital, não ter um B2B, não ter... Então, não sei. Eu sofro nesse ponto, eu respeito, mas eu sofro de ver os colegas que poderiam estar crescendo mais, poderiam estar angariando pastas que estão aí precisando de representantes por conta de estrutura, não fazê-lo. É isso. É muito complicado. Não, eu tava na FEICOM e acho que esse ponto que o Afonso falou, assim, tava na FEICOM, lá eu conheci o representante, Carlos Mello, espero que você esteja aqui no Mercoscast hoje ouvindo a gente, mas eu achei muito engraçado isso, porque ele tava em ligação, o cliente ligou, e aí ele atendeu, botou meio que no Viva Voz, abriu o aplicativo, começou a fazer o pedido, conversando com o cliente ali, aí o cliente falou, mas tem desconto? Daí ele falou, tem só se fazer à vista, daí ele mexeu no aplicativo, ele falou, já tá aí no teu WhatsApp, e ele conversando com o cliente ao mesmo tempo, então assim, desligou a ligação, o cara já estava no WhatsApp já com o pedido todo montado, formulado, assim, eu achei isso realmente, e a praticidade, ele também é representante há bastante tempo no mercado, então eu vejo que a automatização justamente é para isso, né, para às vezes até surpreender o cliente, né, surpreender o cliente de chegar, acabei de sair da ligação, já tô com o pedido aqui, eu confio no processo, eu sei que o meu pedido vai chegar rápido, então eu achei bem interessante. Miriam, hoje, a gente contrata muito representante comercial para os clientes nossos, não é mais. A primeira coisa que eu pergunto para o representante comercial, fala da sua carteira de clientes. Se a fala dele sobre a carteira de clientes não tiver propriedade, tá ruim, né? Então ele chegar para falar, cara, eu tenho uma carteira de clientes, 60 clientes compram todo mês, são esses, clientes permanecem comigo todo o tempo. O básico da carteira de clientes, se ele me contar essa história, e se ele me der um relatório mais fantástico, não precisa falar do cliente, quem é o cliente, não. Precisa me dar o relatório aqui. Se ele tiver controle sobre isso, beleza. Segundo ponto, a gente vai ver se ele tem tecnologia, se ele tem sistema na representação comercial dele. Porque se ele não tem, isso significa algo muito importante. Significa que ele está desconectado desse seu empresário da representação comercial. E isso é ruim. Mas eu queria ter... Cara, não, custa muito barato ter. É que isso não é prioridade para ele. O terceiro ponto que a gente olha no representante comercial é a rede social dele.
Se ele não tem rede social, a gente fala assim, pô, ele não entendeu ainda que vendas faz parte, comunicação faz parte da venda. E a empresa gasta uma grana e ele não está preparado para isso, certo? E aí você vai olhar quem é o cara, como ele está preparado, qual é a estrutura que ele tem, tudo isso. Então veja que você está olhando esses pontos, e esses pontos são chaves. O grande problema é que tem gente que não tem quase nada disso e quer ter valor percebido no mercado. Não vai ter. É claro que a gente não é ingênuo. Às vezes o cara chega pra gente e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu administro 2 grandes contas. E eu uso o sistema das empresas para administrar essas 2 grandes contas. O meu posicionamento é aqui. Eu tenho esses 2 grandes clientes e eu tenho representados que eu vendo para esses 2 grandes clientes, que é um posicionamento do representante. É um representante focado em poucos clientes, de altíssimo potencial, e ele é a porta de entrada para esses clientes. Se o cara for bom e o cara tiver um histórico bom e tiver esses 2 clientes, eu vou contratar. Por quê? Porque vai me resolver um problema pontual ali dentro do processo. Agora, se ele tem lá 50 clientes na carteira, não tem o sistema, tem 3 representados, 4, 5, você fala, cara, é inadministrável isso. Então esse cara não vai conseguir fazer essa administração do Excel. Então veja aqui, o que a gente falou, o novo do representante é isso. Antigamente você chegava e conversava com ele e ele contava uma história, ok. Hoje em dia não é um checklist. Tem sistema? Não, não tenho. Me fala da sua carteira de clientes. Minha carteira de clientes é isso, isso. Demonstre a sua carteira de clientes para mim. Ah, demonstrei a carteira de clientes. Demonstrei o que eu tenho tecnologia. Deixa eu ver sua rede social. Ah, não tenho, eu estou pensando em chamar. Beleza, mas não tem. Tem estrutura? Não tem. Quem é esse cara? O histórico dele, puxa lá o histórico dele e vai ver. Se não fechar, não fechou e acabou. Então a gente precisa entender que esse é o novo jogo da representação comercial. Né? Você quer ser empresário da representação comercial. E é um jogo que você falou, Miriam, eu não acredito que ainda tem gente que não tem. Eu vou te falar, 70% não tem. 70% não tem. Eu sei, porque nas palestras eu pergunto quem daqui tem um sistema. E aí, 30% levanta a mão, fala eu tenho, né? E é um ou outro. E aí você tem lá 70% que controla o Excel, ou que usa o sistema da empresa para controlar a representação comercial. Cara, isso é uma coisa que a Mercos administrar as finanças dela com o sistema do banco. Não, é minha finança, é minha empresa. Então veja que são perguntas e são quadrados muito fáceis de você definir e fazer. Só que você tem que ter definição, né? Então veja, essas são, antigamente não era isso que a gente perguntava, hoje é isso. E chega no checklist e fala, pessoal, esse cara aqui tem nota 3 de aderência. Não contrata e ponto final. Não, esse cara tem nota 3, mas cara, esse cara tem 5 clientes na carteira que nós queremos muito. Ninguém é idiota. Todo mundo fala, tá aqui, a gente quer esses 5 clientes. E chega nesse cara e fala assim, cara, não quero essa confusão toda não. Eu quero esses 5 clientes aqui, você vai ser o nosso parceiro desses 5 clientes. Porque às vezes também pega um representante que está confuso, mas tem 5 clientes importantes e fala assim, não, eu quero vender todo... Não, eu quero esses 5 clientes aqui, vamos fazer uma gestão boa, bota o meu supervisor para te ajudar, meu gestor para te ajudar, para a gente trabalhar esses clientes importantes da sua carteira. Pode ser? Pode ser. Então você tem que definir o caminho que você quer seguir e pensar nessas grandes estruturas, estrutura física, tecnologia, carteira de clientes, gestão da carteira de clientes e fazer isso acontecer de verdade. E tem que ser atraente. O Afonso falou uma coisa lá no começo que para mim é fundamental. Eu tenho que ter orgulho da minha empresa. O Afonso tem orgulho da empresa dele. E isso é muito importante. Sabe? Isso é muito importante. Isso é fundamental. Se você não tem orgulho da sua empresa, você não atrai coisas boas, você não atrai representante boa, você não atrai nada. E você vive dentro da sua empresa. Então, assim, cuide bem da sua empresa, com detalhes da sua empresa, e ela vai funcionar melhor. Eu vi a lágrima escorrendo agora ali no orgulho da empresa, e viu, Afonso? Mas acho que isso é importante. Tem nem dúvida disso. E aproveitando essa parte de automação e tudo mais, eu acho que a gente fala muito, além de toda a ferramenta, o relacionamento e tudo mais, a gente vê também que para escalar mais o negócio, às vezes a gente atinge diferentes clientes, precisa realmente pensar, se planejar, se essa empresa, né, como representante, ver quais são as novidades que existem no mercado que eu vou trazer para o meu negócio para que eu ganhe essa escalabilidade. Eu falei certo? Escalabilidade, agora foi, viu? Nem deixei vocês me zoar, eu mesmo me zoei, viu? Boa. Não, e sobre isso a gente fala muito do e-commerce, né? Do e-commerce B2B, mas a gente entende que o representante ainda, né, muitas vezes acha que isso vai dificultar, vai atrasar, ou ele vai perder o cliente muitas vezes, ou que não vai girar da mesma forma como ele acredita. Como que você trabalharia esse contorno de objeção? O que você acredita também sobre essa parte de e-commerce B2B, Caetano? Para mim, o e-commerce B2B é o auge da estruturação da representação comercial em termos de tecnologia hoje em dia.
E o representante tem medo do e-commerce B2B, é uma coisa que ele tem medo do televendas, do inside sales, né? É o representante que antigamente você falava botar alguém no telefone para vender quando você não está no cliente, e ele falava, meu Deus, será que essa pessoa vai vender? Com o tempo descobre que vende. E quem sabe, às vezes, até venda mais do que ele. Aí o e-commerce B2B, para mim, é a nova fronteira do representante comercial, né? Você falava assim, não, o cliente tem que comprar quando eu estou lá comigo na frente dele. Pá, não é isso, né? O cliente tem que comprar a hora que ele quer, e você tem que dar todos os canais possíveis para ele comprar. E mais uma vez, o custo é muito baixo. O custo é muito baixo para você implantar um e-commerce B2B. E outra, veja, o que nós estamos falando de construção, o Afonso falou isso na primeira fala dele, né? Na construção da sua empresa de representação comercial. Imagina só, Mirielle tem uma indústria, chega um representante comercial e fala, eu tenho isso, eu tenho e-commerce B2B, eu tenho uma pessoa no Inside Sales que seja, eu tenho minha rede social ativa, eu tenho tantos clientes na carteira. Você contrata ele na hora. Então não é fazer isso, porque às vezes o representante vai fazer, eu vou fazer isso pelo cliente. Não, é fazer isso para você, representante comercial. Então o e-commerce B2B é uma ferramenta para você. Vai distanciar do cliente? Vai distanciar se você parar dele no cliente. Se você mantiver a sua presença no cliente, não vai distanciar. Não é a ferramenta que vai te distanciar do cliente. Até porque você pode sentar com ele ou fazer junto com ele ali o pedido dele no e-commerce B2B, junto com ele. Então, veja, não é a ferramenta que vai te distanciar do cliente. O que vai te distanciar do cliente é a sua ausência, né, física lá dentro do cliente. Então, todas essas ferramentas de tecnologia são suporte para isso. É claro que tem clientes que você vai menos, é claro que tem clientes que você vai mais, mas são ferramentas fundamentais para o representante comercial. E volto a dizer, para você ser valorizado no mercado, sabe? Se você chegar ao gestor e falar, ele vai falar, às vezes ele não tem na empresa dele o e-commerce B2B, você tem. Ele vai olhar e falar, pô, esse cara aqui é diferenciado, sabe? E não precisa ser um representante velho de guerra. Você pode começar a sua representação comercial com um site legal, com uma rede social legal, com uma apresentação legal da sua representação comercial, com e-commerce B2B, com um sistema. Porque se somar tudo isso, não custa nada. Nada. Não custa absolutamente nada. Então não é assim, quando eu crescer eu terei isso. Tenha isso e cresça com isso. E não o contrário, sabe? Porque às vezes as pessoas também, eu fico vendo ali o Afonso, eu fico vendo o outro lá. Cara, faz. Custa muito barato. E você vai aprendendo e vai evoluindo junto. Porque a gente evolui com as ferramentas que a gente põe dentro da nossa empresa, né? A gente põe uma ferramenta nova, a gente evolui, a gente ganha inteligência, porque a inteligência, a ferramenta vem para dentro da nossa empresa de representação comercial. O e-commerce B2B é isso, o sistema é isso, tudo faz a gente evoluir de alguma maneira. Bom. E, Afonso, nesse caso, pegando o gancho do Caetano, assim, como que o representante comercial ele pode crescer utilizando o e-commerce B2B? É mais um item que para mim se tornou pré-requisito para o meu negócio. Eu estruturei faz tempo, eu estruturei o B2B faz bastante tempo no meu negócio. Tenho ele muito forte e eu direciono alguns leads que já vão direto para o B2B. Eu tenho uma venda recorrente pelo B2B. E eu discordo plenamente de que o cliente que vai para o B2B, você perde volume ou você perde mix. Pelo contrário, hoje eu tenho direcionado mais clientes para o B2B do que qualquer outro quando eu já fiz. Porque eu consigo abrir meu catálogo todo lá, ele consegue ver meu portfólio todo, eu consigo editar promoções, lançamentos que muitas vezes passou desapercebido. Eu sou um cara de multipastas. Eu tenho dentro da minha carteira uma quantidade de marcas de guitarras, como o Caetano mesmo disse. Ele sabe disso. Eu tenho muita marca de guitarra dentro do meu portfólio de pastas diferentes. E muitas vezes meu cliente não sabe. Ou eu não quero, teoricamente, dizer para ele naquele momento. Mas, cara, o B2B hoje 20% do meu negócio está vindo por ali. É uma demanda recorrente para mim. Uma das coisas, Mirielle, Caetano, que eu sempre falo com a minha equipe é da gente criar clientes com venda recorrente. No mercado de instrumentos musicais e áudio, você ter clientes recorrentes é muito difícil, porque é um mercado pequeno. Eu não vendo Coca-Cola, eu não vendo arroz, feijão, que é uma venda recorrente. Para você construir um relacionamento com o cliente, depois
criar com que a sua representada tenha relacionamento com ele. E para aquele produto tenha reposição recorrente, não é fácil. E você precisa de ferramentas para isso. Não é só ir lá e vender e tal. Você tem que administrar isso. E se você não tiver um B2B, se você não tiver um sistema, se você não tiver uma equipe, se você não tiver ligado com o seu gestor, com a sua representada, você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir fazer com que o cliente tenha uma venda recorrente. Os grandes clientes hoje compram por plataformas, ele te manda os pedidos pela plataforma dele, você tem que acessar. Como é que você vai acessar isso dirigindo? Não tem como, não dá. Você tem que ter uma estrutura. Pera lá, você colocou errado. Tem um lançamento, vamos colocar no sistema. Cara, não tem, velho, não tem. Então, o B2B para mim, hoje, eu não vou exagerar de dizer que é o meu melhor vendedor. Não é o meu melhor vendedor. Mas ele é o meu top 3. Ele é o cara que me entrega muito e barato. Absurdamente barato pelo que custa a rua, pelo que custa talvez um funcionário físico. Óbvio, você não vai colocar o B2B lá e não vai ter alguém para administrar, né? A gente já conversou sobre isso aqui. Mas você tem que alimentá-lo e tem que ter resposta rápida. Eu tenho colegas que colocaram B2B que demoram 2, 3 dias para responder uma cotação que vem por ali. Caramba, tem que responder em minutos, né? Tem que entrar em contato com o cara em minutos. Espera lá, você não finalizou, você clicou nisso aqui. É fantástico isso. Eu volto a dizer, isso me apaixona mais ainda. Esse é um canal meu e de todos os colegas que é infinitamente para crescer. Ele tem uma escala infinita de crescimento por este canal. Quando você analisa qual canal dentro do seu negócio que pode te trazer mais resultado, é o B2B. Não tem outro canal, na minha visão, no meu negócio, que eu consigo ver aumentar exponencialmente como o B2B, as vendas pelo B2B. Acho que você falou ali, ele representa, não é o melhor vendedor, mas talvez foi o vendedor que aprendeu mais rápido como vender, porque ele tem as políticas ali, ele sabe qual que é o comportamento, ele sabe quantos produtos tem de cada categoria, então ele foi o que teve a sacada mais rápida. Não reclama, não vou dizer que minhas eu sou feliz com a minha equipe interna, principalmente, e sou grato muito a elas pelo trabalho que desenvolve e pelo comprometimento, mas o B2B, esse canal é um canal extremamente fácil de trabalhar, muito fácil. É o braço, né? O braço direito, principalmente até para que esse time também continue desenvolvendo, né? Porque chega um momento que ali não é possível fazer tudo de uma forma humana, e fora que, assim, para a equipe interna também tem cliente que quer comprar fora do horário comercial, então acredito que isso também colabore. Mas, gente, para a gente chegar então ao final do Mercoscast, agora queria muito que, até Caetano, você contribuísse aqui, o que hoje trava, de fato, a mentalidade de um representante comercial, de ele continuar crescendo, de ele continuar evoluindo, o que ele precisa fazer para mudar a visão dele de negócio e falar, cara, beleza, agora eu assumo esse papel de empresário? Olha, Mirelle, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser simplista nessa resposta, sabe? Tem uma coisa que a gente fala muito na Venda Mais, Raul, meu sócio, fala que é o termostato mental, né? É o termostato financeiro do cara, né? Quanto ele quer chegar. E eu acho que cada um tem que ter o seu. Na boa, cada um tem que ter o seu. Né? Não tem que ser o meu, nem o do Afonso, nem de nada. Cada um tem seus objetivos, seus planos, seus sonhos, e cada um tem que ter o seu termostato mental e estruturar. Veja que se pegar essa resposta, ela está conectada com tudo que a gente está falando aqui, né? Qual é o seu caminho, qual é a sua estrutura, qual é o seu sistema, qual é a sua tecnologia, qual é a sua rede social. Cada um tem que escolher o seu caminho e seguir o seu caminho da maneira que for mais feliz e que, na visão dele, representar menos risco e tiver mais oportunidade. Porque, no final das contas, é isso. Eu acho que o que trava mais é achar que não pode escolher o caminho. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, travam porque elas acham que elas não podem escolher o caminho. Elas estão no lugar e elas acham que elas têm que permanecer naquele lugar, e quando a vida muda ela de lugar, elas mudam.
Eu acho que as pessoas podem escolher o caminho e o representante comercial, na minha visão, não é diferente. E eu queria encerrar, falar uma coisa aqui que é aprendizado com o mestre Silvio Meira do Porto Digital lá do Recife. Silvio Meira tem uma frase que eu já falei aqui, mas para mim que cabe muito nisso. Ele fala, tem qualidades que só a quantidade tem. E essa frase para mim ela é super legal, porque assim, você vai crescer se você tiver gente com você crescendo junto, porque a gente fisicamente tem um limite para crescer. Então veja quando o Afonso fala da equipe dele interna e das tentativas dele com a equipe externa também, e dos acertos e erros, porque se você não tiver gente crescendo com você, você não cresce, você vai crescer no seu limite das suas 12 horas diárias, se for o seu limite, ou das suas 8 horas diárias, dos seus 5 ou 6 dias por semana. Agora, quando você tem mais gente junto, a sua chance de crescer aumenta, a sua chance de fazer aumenta, até porque você vai somando as inteligências e elas somadas são maiores que a sua. Então, tem qualidades que só a quantidade tem, como diria o Silvio Meira. Então, tenha gente boa trabalhando com você, vá buscar, comece como estagiário, faz o que for fazer, mas sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil para qualquer um. Para qualquer profissional do mercado, sozinho é muito difícil. Né? E esses dias, só para traçar um paralelo aqui, né? Eu fui um dentista lá em Curitiba, um conhecido meu, amigo meu, e ele chegou e ele coordenava 2 cursos de mestrado, pós-graduação, não sei o quê, e ele tem o consultório dele, e aí ele chegou e falou assim, cara, fui demitido da onde eu estava, uma das maiores do Brasil. Daí ele falou, recebi R$500 mil e investi 300 no meu consultório, em tecnologia para o meu consultório ficar melhor. Ele falou, isso eu não acredito, Caetano. Uma semana depois que eu saí de lá, eu recebi 3 propostas para liderar 3 cursos, inclusive um deles é em Joinville, para liderar 3 cursos pelo Brasil, certo? Por quê? Porque eu invisto em mim. Porque eu realmente sou melhor do que eu era quando eu entrei lá. Então, veja, não é para você representante, é para qualquer profissional do mercado. Né? O quanto você investe em você, o quanto você investe na sua estrutura, o quanto você investe na sua empresa, é o quanto você vale no mercado, é o quanto você é procurado pelo mercado. Não tem outro caminho. Ou você se valoriza, ou o mercado não vai valorizar você. Obrigada, Caetano. Obrigada também pelo episódio. Acho que foi super rico aí. E para a gente encerrar, obviamente, damos espaço aí para o nosso representante comercial. Acho que para você também deixar a sua mensagem final, o que você acredita como ser o empresário de representante, o que você falaria para os seus colegas de profissão também? Olha, uma coisa que eu até ia achar um jeito de falar, eu em alguns momentos sempre falo que a gente como representante, eu tenho alguns colegas que falam comigo, você fez estrutura, você cria pressão para você mesmo, ter várias pastas, ter pastas conflitantes e assim por diante. Eu sou um cara que acompanha, um dos meus hobbies é assistir tênis. E outro dia eu me deparei com uma frase da Billie Jean King, que ela está na Arthur Ashe, lá em Nova York. A frase a pressão é um privilégio. Eu levei isso para minha vida faz tempo. E eu coloquei isso no meu escritório, mandei gravar lá na parede. Para toda hora que a minha equipe entrar e eu entrar, eu leio aquilo. A pressão é um privilégio. Então isso para mim é um mote é um alvo, é um target de negócio, né? De o que eu quero para o meu negócio. E a pessoa fala, você gosta de pressão? Eu gosto. São poucos que têm o privilégio de ser pressionado a ponto de entregar resultado, né? Eu acho isso. Eu acho que o representante que aceita a pressão como uma coisa boa, né? E essa é a escolha que a gente tem que fazer, né? Se nós não conseguirmos escolher ser pressionados, nós não vamos crescer. Se nós não tivermos um alvo, nós não vamos crescer. Então, eu levo isso para a vida. Isso é muito bom. É isso, gente. Boa. Muito obrigada a vocês dois. Né? Foi um episódio, eu acredito, muito rico aqui. E agradecemos também a participação aí, todas as contribuições e aprendizados de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, foi demais.
Boa, gente. E é isso, assim, vocês ouviram vários aprendizados. Agradecemos quem ficou aqui com a gente até o final. Espero que vocês tenham anotado tudo isso. Levem pro coração, mas levem também pro lado profissional. Continuem evoluindo seu negócio. Daqui a 15 dias a gente tem mais um episódio super rico aí para vocês acompanharem com o Mercoscast. Muito obrigada e até a próxima.